Convido todos os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Lerei aqui os 14 primeiros versículos. Diz assim então a palavra do Senhor. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas e disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando então os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que as palavras que forem pronunciadas nesse instante pelos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor, Redentor meu e rocha minha. O tema para a nossa meditação desta noite se encontra também registrado, e é um versículo, o tema, em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Quando eu era jovem, eu gostava e eu tinha uma predileção por estar sempre em casa, e muitas vezes eu gostava de dormir, não somente de manhã, como também à tarde. E de manhã eu vou dizer para os irmãos e irmãs que eu dormia até 10, 11 horas da manhã, principalmente aos sábados. E meu pai, ele sempre ia ao meu quarto e me chamava: filho, se você não vai levantar, eu dizia para ele: estou cansado, estou com sono. E ele dizia: você está perdendo o seu precioso tempo. E assim foi muitos anos, e hoje eu entendo aquelas palavras do meu pai. Realmente eu sinto falta de horas preciosas em minha vida no dia de hoje. Essa palavra que o Senhor me deu, que nós vamos conversar nessa noite, fala a respeito da parábola das bodas. E é importantíssimo nós, primeiramente, contextualizar esta passagem. Se nós retroagirmos para o capítulo 21 do mesmo evangelho, ou seja, evangelho de Mateus, nós vamos ler ali que Jesus, ele entrou em Jerusalém, ele teve aquela entrada triunfal, onde os discípulos estavam junto do Senhor. Aquela multidão seguia o Senhor à frente e atrás e aos lados, e todos gritavam unanimemente: Hosanas,
bendito o que vem em nome do Senhor. E Hosana, como nós já falamos aqui, é um grito, é um clamor. E isto quer dizer: Senhor, vem e salva. Portanto, Jesus, ele no domingo entrou em Jerusalém, como nos diz o capítulo de número 21, e ali ele permaneceu durante o dia. Ele adentrou ao templo, fez a purificação do templo. Ele disse de uma forma muito clara para todos que estavam ali à sua volta, que a casa do Senhor era casa de oração. E muitos haviam transformado essa casa em covil de salteadores. E ali ele também conversa e fala a respeito, para aqueles homens lá, a respeito de várias parábolas. E aqui nós encontramos então esta parábola que Jesus diz a respeito das bodas. E aqui nós estamos aproximadamente na terça-feira. Pelos contextos, pelos textos que nós lemos, Jesus entrou no domingo, segunda-feira ele trabalhou, voltou para Betânia, e na terça-feira então ele volta ao templo e ele traz então esta parábola. Eu quero pedir para os irmãos e irmãs manterem então as suas Bíblias abertas para nós acompanharmos mais de perto o que Jesus falou dentro desse texto, e nós vamos ler outros textos, tanto à frente como também no Antigo Testamento. Portanto, nos diz o texto de uma forma muito clara: Jesus entrou de novo no templo. E ele entra no templo para proclamar a palavra do seu Pai. E é importante nós notarmos que ele está, nesse momento, falando através de parábolas. Parábolas são histórias, são as coisas que acontecem ao redor que Jesus ele transforma em história e traz para as pessoas ouvirem e terem uma melhor compreensão. E quem é que compreende melhor a parábola, a fala de Jesus, a história de Jesus? O seu povo. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Jesus explica que ele falou por parábolas para que aqueles que são seus ouçam e entendam, porque aqueles que não são seus vão ver e não vão enxergar, vão ouvir e não vão entender. Mas é muito simples entendermos a parábola do Senhor, porque ele fala com a sua igreja. Portanto, Jesus, ele entra no templo e ele passa a falar por parábolas, e ele diz de uma forma muito clara: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Nós precisamos lembrar aqui, o texto ele está inserido na Semana Santa. Nós estamos inseridos aqui na terça-feira. Jesus já estava passando por aquilo que ele precisava passar. E aqui então fala a respeito do reino dos céus e fala a respeito das bodas do seu filho. Bodas em grego é gamos, e gamos quer dizer celebração de um casamento. E aqui está falando da celebração do casamento de Jesus para com a sua igreja. Quem é a igreja? Sou eu, como nós falamos em escola dominical aqui na classe de catecúmenos. Cada um de nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. E ele vem e ele nos chama, como o texto então diz para nós nesta noite. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ou seja, está preparado, está celebrando então este casamento maravilhoso, esse casamento perfeito entre o Senhor e a sua igreja. O primeiro cântico que nós cantamos com a equipe de louvor nos fala a respeito da criação e nos fala a respeito que o homem, infelizmente, ele optou pela desobediência, e o Senhor teve que enviar então o seu filho Jesus Cristo para restaurar aquilo que havia sido perdido. Portanto, o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E aqui eu quero então ressaltar o casamento de Cristo com a sua igreja.
Então ele chama seus servos a chamar então todos os convidados para ouvir, para participar, para presenciar, para desfrutar desta festa maravilhosa. Todos nós sabemos que nós, como igreja, somos servos do Senhor. Nós, como igreja, precisamos sair, proclamar e convidar outros para estarem aos pés do Senhor. Diga-se de passagem, se nós retroagirmos para o capítulo 21 de Mateus, nós vamos ler ali que Jesus diz que as meretrizes, que publicanos, que pecadores irão preceder muitos que já estão dentro da casa do Senhor, porque muitos ainda não se atentaram ou não creem em Jesus Cristo suficientemente como seu único e suficiente Salvador. Portanto, o Senhor envia os seus servos para convidar, para trazer outros, para estar então ali na sua festa. E ele diz então para que esses que saem a convidar, diz então aos convidados: eis que eu já preparei o banquete. Numa festa de casamento em bodas, não era a festa de um dia, não era festa de 2 dias, a festa era de vários dias. Era uma preparação maravilhosa, era uma preparação colossal, para que todos então pudessem se sentir bem naquela localidade. O papel da igreja de Cristo Jesus é trazer as pessoas para conhecer a maravilhosa luz do Senhor, e para fazer com que todos aqueles que estão se achegando com aqueles que aqui se encontram possam então ter esse encontro maravilhoso, esse encontro triunfal, e que possam viver harmoniosamente, realmente preocupado um com o outro, amando um ao outro. Portanto, ele foi muito claro: convida as pessoas com esta ordem. Diz então aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Então o noivo já preparou o banquete. O Senhor Jesus estava naquela trajetória. Ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele sabia que seria necessário ele então se entregar, ele restaurar a ordem, para que todos nós pudéssemos ter então a vida, e a vida em abundância. Esse convite foi, essas pessoas saíram para convidar aquelas pessoas, e aqueles convidados, eles não se importaram com o convite. Veja bem, queridos, e vamos olhar o que está acontecendo nos dias de hoje. A igreja de Cristo Jesus, ela tem se reunido semanalmente. Aqui na igreja, aqui na primeira IPI de Mauá especificamente, nós temos nos reunido às terças-feiras, no período da tarde, um momento maravilhoso em que as irmãs dessa igreja estão no salão aqui embaixo e estão intercedendo pela igreja de Cristo Jesus. As irmãs têm levantado um clamor ao Senhor, colocando-nos na presença do Pai. É importantíssimo todos nós sabermos que nós não fomos criados para vivermos isolados. Portanto, nós precisamos um do outro. E as nossas irmãs têm se dedicado de uma forma extraordinária. Louvado seja Deus pela vida valorosa das irmãs e alguns irmãos que têm participado também às terças-feiras. Amém. A igreja precisa deste trabalho, deste evento. A igreja precisa das irmãs e dos irmãos nesse momento mais íntimo com o Senhor para a oração. Nós temos tido aqui nas quartas-feiras o culto de louvor, de celebração ao nosso Deus, onde a igreja está intercedendo um pelo outro, está clamando um pelo outro
e está clamando por toda a vizinhança, está clamando por esta cidade, está clamando pelo nosso estado, pelo nosso país. E é importantíssimo nós estarmos reunidos. E na quarta-feira, no momento de intercessão, também temos um momento em que é aberta a palavra do Senhor. E essa palavra ela é lida e exposta. Toda última sexta-feira do mês, nós temos tido excelentes reuniões de oração. Nós nos reunimos com o intuito de colocar a igreja de Cristo Jesus, de colocar esse bairro, de colocar essa cidade, de colocar o nosso estado na presença de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aos sábados, nós estamos reunidos, sábado sim, sábado não. E temos intercedido também pelas pessoas, temos convidado as pessoas para estarem aqui também em nosso meio, para juntos nós cerrarmos fileiras, para juntos nós proclamarmos, para juntos nós glorificarmos o nome do nosso Pai. Tanto é que no próximo sábado, maravilhoso, nós teremos um encontro e um trabalho aqui em Ribeirão Pires, ali numa casa assistencial às crianças. Nós vamos ali levar o nosso amor, nós vamos levar ali o nosso carinho, nós vamos levar ali alimentação, nós vamos levar ali alimento, gêneros de última necessidade, nós vamos levar tudo aquilo que precisa para amenizar, não é para resolver, para amenizar a dor daquelas crianças. Ao mesmo tempo, nós temos também um trabalho lá no Pronove, ou seja, um trabalho de recuperação de vidas. Pessoas que estavam perdidos e que muitos que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no dia a dia aí. Nós temos levado uma assistência, nós também estamos caminhando junto. A nossa irmã Eunice está à frente de um trabalho maravilhoso que toda a igreja precisa entender e conhecer. No domingo pela manhã, nós temos escola dominical, onde juntos nós estamos estudando a palavra de Deus, onde juntos estamos estudando temas diversos, para nós crescermos, para nós estarmos mais firmes na presença do Senhor, para que nós não venhamos a cair na cilada do inimigo. E no domingo à noite, nós temos o culto de celebração, de glorificação ao nome do nosso Senhor. Temos sim convidado, pelo menos isto eu espero de cada um de nós, que nós estamos saindo para convidar, mas a pergunta é, as pessoas do nosso meio, as pessoas que estão à nossa volta, têm aceitado este convite? Têm estado junto conosco para celebrar genuinamente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aqueles servos saíram para convidar, para trazer pessoas para aquele banquete, para aquela festa, para aquele momento maravilhoso. E as pessoas não se importaram. E o Senhor diz, mas está tudo, o Senhor da festa diz, está tudo pronto, volte, convide estas pessoas para estarem aqui, para nós celebrarmos esta união, para que eles estejam junto conosco, para junto nós caminharmos por todo sempre. E aqueles servos foram, e naquele momento aqueles servos foram desprezados, porque muitos estavam preocupados com os seus negócios, muitos estavam preocupados com o seu dia a dia, muitos estavam preocupados em realizar as suas ações. E é importante nós entendermos aqui, qual que é o problema de você buscar e trabalhar nos seus negócios? Qual é o problema de você passear, fazer uma viagem? Nenhum, não há nenhum problema. Mas o foco não é nesse sentido. O foco é que muitos acabam não prestando atenção e não estão dando ouvidos à palavra do Senhor. Portanto, nós precisamos ter esse texto bem claro, que muitos então estavam e estão desprezando a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele disse que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais condições
de estarmos trabalhando ou fazendo a obra do Senhor. Quem está observando o que está acontecendo no mundo tem notado que as coisas estão se fechando contra a igreja de Cristo Jesus. Nós já começamos a ouvir em outras esferas, em outros locais, algumas pessoas que já estão zombando da Bíblia, da palavra de Deus, sem nenhum temor. E nós precisamos entender que essa palavra, ela é verdadeira e é fiel. O Senhor aqui, Ele está falando que haverá o casamento por todo sempre de Cristo com a sua igreja. A igreja que somos nós, somos a noiva. Nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles homens não deram atenção. E aqui o texto ele fala um pouquinho além. Ele diz o quê? Ele diz que o rei, ele ficou irado. Ele ficou tremendamente bravo porque aquelas pessoas desprezaram este convite. Nós precisamos lembrar os irmãos e irmãs que aqui se encontram, e eu estou muito feliz com a presença dos irmãos. Os irmãos e irmãs que estão nos assistindo hoje online, feliz também com a presença dos irmãos. Aqueles que irão assistir durante a semana, amém também. Mas nós precisamos estar atentos. O Senhor vem. E aqueles que não estiverem prontos, eles vão ser exterminados. Veja bem, quando nós abrimos as nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 6, 7, quando nós lemos ali a história de Noé, o Senhor, Ele olhando para Noé, Ele vê em Noé um homem justo, Ele vê em Noé um homem bom, e decide não exterminar mais a humanidade por causa de Noé. E Ele diz então para este homem: vamos recomeçar. Você irá construir uma arca para se proteger, para proteger a sua família. E essa arca, ela começou a sua construção, e mais ou menos podemos colocar aí por volta de 100 anos houve a construção dessa arca. E nós podemos já saber que durante 100 anos Noé esteve pregando a palavra do Senhor para aquelas pessoas. E durante 100 anos aquelas pessoas não ouviram a palavra do Senhor até que veio o dilúvio. A partir do momento que as águas chegaram, que a porta da arca foi fechada, não houve mais tempo para aquelas pessoas adentrarem a arca e terem a sua vida salva. O Senhor está voltando. O Senhor está às portas. E nós precisamos, todos nós precisamos estar atentos aos sinais. Porque os sinais são claros, os sinais são visíveis, e nós precisamos então estarmos na presença do Senhor, porque o convite é feito para todos nós. Portanto, ele diz: está pronta a festa, mas aqueles que foram convidados, aqueles que rejeitaram, aqueles que não estão dando ouvidos, não são dignos de participar desta festa. Nós, como igreja, precisamos continuar o nosso trabalho. Nós, como igreja, não podemos desanimar até o último segundo, porque é para isso que o Senhor chama a sua igreja. A igreja é para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja é para proclamar aquilo que Jesus fez para nos restaurar, para nos colocar novamente diante de Deus, para que nós tivéssemos então esta oportunidade bendita de participarmos desta mesa. Portanto, aqueles homens,
que rejeitaram o convite, eles foram tidos como não dignos. Mas notem, o Senhor, Ele insistiu no convite. Ele pediu para os servos irem, chamem. E aqueles homens dignos, aqueles homens que foram convidados, não participaram. Não se atentaram para esse convite. E o Senhor, então, Ele vai e diz para esses mesmos servos. E esses servos é a igreja de Cristo Jesus que está aqui nesta noite, que somos nós. O Senhor Jesus diz para esses servos: vá e convide todos que estão nas esquinas, convide aqueles que estão perdidos, homens bons, homens maus, convide a todos para que venham para a celebração das bodas. E aqueles homens, eles vieram, e eles adentraram então a essa comemoração maravilhosa, do jeito que eles estavam. Mas um dado que é muito importante nós entendermos: a palavra de Deus nos diz de uma forma muito clara: venha como está. Você, eles, todos nós somos convidados, mas nós não devemos permanecer como nós estamos, porque o próprio Deus, através do seu servo, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz ali para a igreja de Filipos, como ele diz para a igreja de Mauá no dia de hoje, ele diz assim: que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, é um processo contínuo que nós devemos estar alavancando todos os dias. Ou seja, nós devemos buscar a presença do Senhor, porque infelizmente todos nós somos falhos, todos nós somos fracos e todos nós erramos. Todos nós precisamos da graça, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aquelas pessoas foram convidadas e vieram para a festa. Um dado bastante interessante também para nós nesse instante: muitos ficam apontando o dedo para muitas pessoas. A igreja de Cristo Jesus não pode fazer isso. A igreja de Cristo Jesus precisa acolher, abraçar, trazer e fazer com que estas pessoas tenham uma mudança de vida. Se nós lermos o profeta Zacarias, capítulo 3, nós vamos ver ali a quarta visão. Nós estamos presenciando aqui em Zacarias a restituição, a vinda do povo de Deus da Babilônia, agora da Pérsia, para Jerusalém. E ali então o sumo sacerdote Josué também está ali. E quem aponta para Josué? Satanás, o inimigo. Ele mostra e fala que aquele homem, ele era problemático. E o Senhor, de uma forma maravilhosa, diz: não atente acusação contra os meus, porque aos meus eu dou roupas novas. Ou seja, todos aqueles que adentram a casa do Senhor, todos aqueles que estão na presença do Senhor, todos aqueles que confessam ser Jesus como seu único, suficiente Salvador, têm a sua vida transformada e ninguém pode apontar o dedo, porque nós somos revestidos, porque nós somos guardados, porque nós somos amparados no sangue de Jesus. É somente Jesus para nos dar essa oportunidade. Então ele convida, ele fala: tragam as pessoas para estarem na minha casa. E ele transforma as nossas vidas. Por isso a igreja, ela precisa ter essa atitude de oração. A igreja precisa ter essa atitude de leitura da sua palavra. Esta igreja precisa se debruçar diante do Senhor. Esta igreja precisa se santificar diante do Senhor. Vou repetir: santificação é um processo. Nós estamos aqui caminhando para e passo para esta santificação. E esse processo só
termina quando o Senhor vier. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar esta santificação. Com esse convite, com as pessoas vindo, com as pessoas ouvindo, aqueles que aceitaram, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram suas vidas totalmente modificadas. E é isso que acontece, é isso que tem que acontecer na vida da igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos ter a nossa vida transformada. Há quanto tempo eu faço parte da igreja? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos? Nós precisamos ter, durante todo esse período, a nossa vida transformada. E transformada mediante a palavra do Senhor. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, e eu gostaria que os irmãos abrissem aí, lá em Apocalipse, capítulo de número 19, quando fala a respeito do júbilo do céu, quando fala da alegria das pessoas, diz lá a partir do versículo 6, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 6, diz assim então ouvi, isso é João dizendo, então ouvi como voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A esposa é a igreja de Cristo Jesus, que somos nós, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Qual é o ato de justiça que nós estamos realizando? É nós estarmos trazendo as pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então nós, como igreja, precisamos estar juntos como corpo. Nós, como igreja, precisamos estar unidos, porque ao homem, à mulher, o Senhor disse: não é bom que esteja só. Então nós precisamos caminhar juntos. E o texto então prossegue, Mateus 22, já caminhando para o seu final. Jesus, então, lembrando, o texto está inserido na Semana Santa. Jesus entrou maravilhosamente em Jerusalém, a multidão gritou: Hosana, bendito o Senhor falou, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, entenderam algumas palavras do Senhor, sabendo que o Senhor estava se referindo a eles procuravam de todas as formas eliminar Jesus deste meio, eles não tinham como. E eles ouvem então esta palavra na parte final, a partir do versículo de número 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a sua veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele se emudeceu. Ele ficou quieto. Ele não tinha argumentos para falar naquele momento. O que é esta veste nupcial? Como diz Agostinho, ele dizia e diz, conforme o texto, que é a justiça de Deus. A igreja, ela é obra do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A igreja nasce a partir daí. Porque o Senhor Jesus chama um povo para ser diferente, um povo para trazer luz às pessoas que estão à sua volta. Essa igreja somos nós. Nós temos que ser essa luz. Nós precisamos irradiar
essa luz então ao mundo. E nós então, sendo então cristão, o que é cristão? Nós falamos isso inclusive na escola dominical. Ser cristão significa ser seguidor de Jesus Cristo. Todos nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. E quando nós lemos João 3,16, a igreja lembra o que diz ali? João 3,16. Vamos falar mais alto para que a mídia possa pegar? Que versículo belo, que versículo gostoso para se ouvir. Que Deus me amou, que Deus, Ele, no seu infinito amor, envia seu único Filho para que venha até aqui, para que eu tenha vida. Olha que coisa mais linda, mais bela, um amor puro, um amor genuíno por todos nós. Portanto, esta palavra nós precisamos ter guardada no nosso coração. Deus, Ele entrega seu Filho por minha causa, por nossa causa, pela igreja de Cristo Jesus, para que essa igreja seja luz. Mas em contrapartida, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, eu vou dizer para os irmãos aqui, os irmãos não precisam dizer agora, diz assim: assim como eu fiz, a igreja que somos nós também devemos fazer, ou seja, nós também devemos ir. E para nós irmos, nós precisamos nos revestir da couraça da justiça de Deus. Nós precisamos compreender quem é o Senhor, quem é Deus. Aquele homem que estava ali na festa, ele não tinha compreendido, ele estava desnudo nesse sentido, ele não estava revestido da justiça de Deus. E muitos dentro da igreja de Cristo Jesus, nós falamos isso na escola dominical, muitos dentro da igreja de Cristo Jesus também não estão revestidos com a couraça da justiça do Senhor. E isto é temeroso. Nós precisamos nos revestir desta couraça, para que nós não sejamos lançados fora do aprisco do Senhor. Lá em Apocalipse nos fala a respeito da segunda morte, onde haverá choro e ranger de dentes. Aonde você, meu irmão, minha irmã, quer estar? O que você quer ouvir? Você quer ouvir: vinde bendito do meu Pai, vamos estar juntos, vamos cear juntos, vamos caminhar juntos, vamos festejar juntos? Ou você vai ouvir, se você não ouvir vinde bendito, você vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. E aí 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, jogado fora, porque o tempo todo eu não conheci genuinamente, não conheci verdadeiramente ao meu Senhor. A questão de alguns anos, uma pesquisa foi feita e trouxe um dado assustador. Muitos daqueles que professam ser cristão não têm um contato de intimidade com o seu Senhor. E qual é a nossa intimidade com o nosso Pai? Qual é o nosso conhecimento com o Pai? Qual é o nosso entendimento com o Pai? Quando nós compreendermos, nós vamos perceber que a nossa vida ela é completamente alterada, porque o Senhor, Ele olha para você com um olhar maravilhoso, amoroso, e Ele quer te dar o melhor. E nós precisamos nos apropriar disso. Em casa, longe do Senhor, afastado da presença do Senhor, sem ter uma vida de leitura da palavra do Senhor, sem ter uma vida de oração,
sem ter uma vida de jejum, sem ter uma vida de intimidade com o Senhor, eu vou estar sempre afastado do meu Senhor. E isso vai fazer com que eu não tenha vontade de estar na casa do meu Senhor. Hoje, dia dos pais, dia maravilhoso, gostoso, onde nós tivemos a oportunidade, para aqueles que têm ainda seu pai vivo, teve a oportunidade de se reunir com seu pai. Para aqueles que são pai, que têm os seus filhos, teve a oportunidade de se reunir com seus filhos. Que dia gostoso de estarmos juntos. Agora, que gostoso é podermos estar como família, juntos, louvando, glorificando o nosso Senhor nesta noite. Está frio? Está. A saída de casa nesse frio desanima muitas vezes? Desanima. Nós temos que ser verdadeiros. Mas o fato de sairmos de casa, mesmo nesse frio, sabendo que estamos vindo para a casa do Pai, isto nos aquece, isso nos traz alegria, isso nos traz contentamento, porque aqui na casa do Pai, junto com os irmãos e irmãs, eu vou louvar, glorificar, e agora vou participar dessa mesa bendita que foi preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi preparada pelo pastor, não foi preparada pelos presbíteros, pelos diáconos e diaconisas. Foi preparada pelo Senhor. Aqui diz o texto: o banquete está pronto, vai, convida, traz. Porque o noivo, Jesus Cristo, ele já preparou tudo para nós festejarmos. Então vamos festejar, vamos nos alegrar, vamos nos congratular nesse momento, dizendo para nós mesmos, dizendo para o irmão, só o Senhor é Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E ali diz então, terminando o texto, muitos são chamados, mas ele conclui, poucos são os escolhidos. Minha oração, irmãos e irmãs, é que toda a igreja de Cristo Jesus seja escolhida. A nossa igreja, que a igreja esteja apta para ouvir esta palavra abençoada. Vinde, bendito de meu Pai. Portanto, queridos, quando nós nos remetemos então às bodas, nós lembramos que o Senhor, ele já preparou tudo. O banquete já está preparado. Do lado humano eu falo infelizmente, mas do lado espiritual eu falo felizmente. Cristo aceitou aquele encargo, aquela dificuldade, aquela luta, e morreu ali na cruz, para que eu pudesse ter vida no dia de hoje. Então, mesmo o sofrimento do Senhor, isso me traz alegria, e mais ainda, porque eu sei que o meu Redentor vive. A morte não deteu o meu Senhor, porque Ele é maior de todas as coisas, porque tudo foi criado por intermédio dEle. Então, queridos, vamos celebrar com alegria, com júbilo, esse momento maravilhoso. Convido a equipe de louvor para vir aqui à frente.